Olá, esta é a nova edição das notícias da Ucrânia. Se ainda não conhece o nosso canal, confira e inscreva-se. Hoje, 27 de fevereiro, você vai saber mais sobre os seguintes temas. Budanov, o único cenário seguro é se a Rússia desaparecer como império. Ministro polonês, nosso PIB aumentou graças a imigrantes ucranianos. A União Europeia está tentando obter a ajuda de Pequim para a paz na Ucrânia. O canal do Telegram Ashes informou que a usina termoelétrica de Belgorod foi atingida em 26 de fevereiro. Como resultado, na cidade russa de Belgorod, 60 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. As autoridades locais relataram que Belgorod e o distrito de Belgorod sofreram um ataque maciço de mísseis das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido, mas as instalações de infraestrutura energética sofreram danos graves, causando interrupções no fornecimento de eletricidade, água e aquecimento. O presidente Volodymyr Zelensky afirma que a Ucrânia não pode recuperar seus territórios neste momento. Em entrevista ao Sky News, o presidente da Ucrânia explica que, nesta fase, isso significaria a perda de um grande número de vidas. Além disso, retirar-se dessa cidade significaria deixar 200 mil pessoas sob ocupação, que poderiam ser submetidas ao que já ocorreu em outros territórios ucranianos ocupados. Mas o ponto importante é a Rússia não pode ocupar o Donbass. Zelensky acrescenta que a questão de entregar o Donbass não é apenas uma linha vermelha, mas também uma linha de defesa. Se falarmos sobre os territórios, como recuperar todas as terras, hoje isso é muito difícil. E isso significaria a perda de muitas vidas. É realmente complicado. O que é positivo é que a Rússia também não consegue fazer isso no campo de batalha. Então, eles não estão vencendo e nós não estamos perdendo. A ideologia fundamental da Rússia nunca mudou. Isso foi afirmado pelo chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirilo Budanov, em entrevista à mídia árabe Al-Mudun. Portanto, a Ucrânia precisa criar condições sob as quais a Rússia deixe de existir como império. Budanov acrescenta que Putin não tem um caminho claro para a vitória sobre a Ucrânia e chegou o momento de encerrar a guerra. Budanov acredita que Putin não compreende plenamente a dimensão da pobreza e dos problemas econômicos na Rússia. As mudanças de regime na Rússia não alteraram sua essência. Independentemente do nome atual, sua ideologia central permanece inalterada. De modo geral, as políticas do atual presidente russo não diferem substancialmente das eras czarista ou soviética. Da mesma forma, não devemos esperar que a Rússia mude novamente por fatores internos. Devemos criar condições para que a Rússia desapareça como império. Kirilo Budanov, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, em entrevista ao Al-Mudun. Kirilo Budanov destacou um ponto que muitos no mundo ainda não compreendem ou preferem ignorar. Apesar dos esforços da Rússia para se apresentar como uma potência anti-imperialista no sul global, na realidade, ela mantém práticas típicas de um império moderno. No século XXI, os russos continuam violando direitos humanos e assassinando até mesmo seus próprios cidadãos que expressam oposição. Além disso, manifestam tendências imperialistas ao invadir outros países, roubar obras de arte, apropriar-se de culturas, russificar mais de 100 etnias que vivem em seu território e distorcer a história, acreditando na sua própria superioridade. A Reuters informa que os Estados Unidos retardaram a venda dos ativos internacionais da gigante petrolífera russa Lukoil para pressionar a Rússia nas negociações de paz na Ucrânia, de acordo com 4 fontes familiarizadas com as discussões. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos estenderá o prazo de 28 de fevereiro para 1º de abril para a conclusão dos negócios, segundo um documento do escritório revisado pela Reuters. Nas últimas semanas, autoridades dos governos dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia não conseguiram avanços nas conversas em Genebra, Abu Dhabi e Miami para negociar um acordo de paz na Ucrânia. Essas discussões incluíram as sanções dos Estados Unidos sobre a maior produtora de petróleo na Rússia, a estatal Rosneft, bem como sobre a segunda maior produtora, Lukoil, de acordo com 3 fontes que foram informadas sobre as reuniões. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, elogiou em 26 de fevereiro, no parlamento polonês, os imigrantes ucranianos pelo alto nível de atividade econômica na Polônia, destacando que já criaram mais de 120 mil empresas, trabalham intensamente e pagam impostos.
I gęstej sieci powiązań z Ukrainą Graças à densa rede de vínculos da União Europeia com a Ucrânia, a Polônia é uma porta de entrada para investimentos. Os ucranianos que vivem na Polônia já contribuem para o desenvolvimento da economia polonesa. Em 2024, nosso PIB aumentou quase 100 bilhões de zlotys graças a eles, valor superior à metade do orçamento do Fundo Nacional de Saúde no mesmo ano. A grande maioria dos refugiados ucranianos trabalha ou administra negócios. O nível de atividade profissional dos imigrantes adultos da Ucrânia é até maior do que entre os poloneses. Desde 2022, os ucranianos fundaram mais de 120 mil empresas na Polônia, que geram empregos, pagam impostos e aumentam o comércio do país com a Ucrânia. Em dezembro de 2025, o presidente da Polônia expressou satisfação pelo fato de que os ucranianos que chegaram ao país tenham encontrado um lar. Em 19 de fevereiro, o presidente polonês Karol Nawrocki assinou um documento que prevê a integração de todos os instrumentos de apoio aos refugiados ucranianos na Lei Geral de Proteção aos Estrangeiros. A Europa pretende garantir o apoio da China no atual processo de paz, sinaliza o chanceler alemão Friedrich Merz, que realizou sua primeira visita à China desde que assumiu o cargo. Embora mantenha publicamente uma postura de neutralidade em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, a China continua a cultivar laços profundos com Moscou, relações que apenas se fortalecem desde o início da invasão em larga escala. Atualmente, a Rússia depende fortemente do fornecimento de peças e componentes chineses, essenciais para a produção de drones e outros equipamentos militares. Mais detalhes na próxima matéria. O chanceler alemão Friedrich Merz pediu ao líder chinês Xi Jinping que exercesse influência para pôr fim às hostilidades na Ucrânia durante uma visita a Pequim. Em sua opinião, os sinais vindos de Pequim são levados muito a sério em Moscou. Notavelmente, o chefe do governo alemão anunciou seus planos de discutir a guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda antes de partir para a China. Isso indica que a Europa está trabalhando para aumentar a pressão diplomática sobre a Rússia. Hoje pedi aos meus interlocutores que utilizem sua influência para pôr fim à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Pequim pode usar sua influência para alcançar esse objetivo. Também sabemos que os sinais da China são levados muito a sério em Moscou. Isso se aplica tanto às palavras quanto às ações. Após a reunião, Xi Jinping afirmou que as negociações de paz devem contar com a participação igualitária de todas as partes. Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da China observou que Pequim apoia todos os esforços voltados para a resolução pacífica da guerra na Ucrânia. Vale destacar que a posição da China contrasta com a abordagem da Rússia, que essencialmente insiste em chegar a acordos com os Estados Unidos sem levar em consideração as posições de europeus e ucranianos. A posição da China em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia é absolutamente clara. Apoiamos todos os esforços destinados a estabelecer a paz. Recentemente, finalmente se abriram portas para o diálogo, no qual as partes mantêm o ímpeto. Esperamos que todas as partes aproveitem essa oportunidade para alcançar um acordo de paz abrangente, duradouro e vinculante. Mao Ning, porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China. Embora declare publicamente neutralidade na guerra da Rússia contra a Ucrânia, na prática, a China mantém relações estreitas com Moscou, que apenas se fortaleceram desde o início da invasão em larga escala. Por exemplo, a Rússia depende fortemente do fornecimento de peças e componentes chineses utilizados na produção de drones e equipamentos militares. Além disso, as importações de petróleo russo pela China vêm crescendo pelo terceiro mês consecutivo, atingindo níveis recordes de mais de 2 milhões de barris por dia. Em grande medida, graças ao apoio chinês, segundo especialistas ocidentais, a Rússia ainda consegue continuar a guerra. Esta guerra está sendo completamente viabilizada pela China. E a China poderia ligar para Vladimir Putin e pôr fim a esta guerra amanhã. Também poderia interromper o fornecimento dessas tecnologias de uso dual que está comercializando. A China poderia deixar de comprar petróleo e gás da Rússia. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Pequim tem influência significativa sobre Moscou, mas não demonstra interesse em pôr fim à guerra. Segundo ele, a China vê a Rússia como uma parceira na confrontação global com os Estados Unidos. A China é de fato uma questão bastante complexa. Não mantemos um diálogo permanente com Xi Jinping. Tivemos algumas conversas telefônicas e ele me disse que não venderia armas. E, sinceramente, não tenho informações sobre eventuais pacotes de armamentos. Mas sei de uma coisa. A China ajuda a Rússia, não ajuda a Ucrânia e não está interessada na nossa vitória nem na derrota da Rússia.
Oficialmente, a China enfatiza a necessidade de uma resolução pacífica da guerra e tem reiterado seu apoio à integridade territorial da Ucrânia. Diplomatas chineses também mencionam a ajuda humanitária e até mesmo um possível papel de mediador nas negociações. Contudo, segundo especialistas, a China atua com cautela, adotando uma estratégia voltada para ampliar suas próprias vantagens. A China gostaria muito, por um lado, de pôr mais lenha na fogueira nas relações entre os Estados Unidos e a Europa, e, em momentos delicados, demonstrar que, nesse caso, está ao lado da União Europeia, defendendo que esta deve estar à mesa de negociações. A China não se opõe a declarar sua posição, porém nada faz para fortalecer a posição da União Europeia. Quanto à soberania, a integridade territorial e à agressão russa, não ouvimos nada de novo. Analistas acreditam que a China procura equilibrar o apoio à Rússia como parceira estratégica com a manutenção das relações econômicas com o Ocidente, buscando aproveitar o fato de que a economia europeia atualmente necessita de novos acordos diplomáticos. Líderes europeus têm visitado a China ativamente, com o objetivo de equilibrar o comércio e resolver desequilíbrios econômicos. É isso por hoje. Conte para nós o que você achou da edição nos comentários. Na próxima semana, a minha colega Anastasia vai trazer mais notícias. Bom final de semana.